Bom, gente, o tema da Minha Casa Minha Vida foi um tema que a gente resolveu falar, porque hoje em dia né, a gente vê na cidade aí várias construções por esse formato de financiamento e às vezes é pouco explorado pelos arquitetos, às vezes o pessoal tem até um pouco de dúvida nessa questão, né, e fica aí meio inseguro porque não está muito por dentro, né, de como que funciona. E então eu acho que a gente tem que dar um gás aí, né, também nessa parte. E até porque hoje em dia o pessoal tem procurado mais, né, eu acho que tem procurado mais por conta de querer uma casa, né, ser ambientes menores, mas a pessoa querer tudo muito bonitinho, bem planejado, né, então eu acho muito importante a gente crescer nesse mercado. Sim, aí a questão também, assim, o Minha Casa Minha Vida, às vezes tem gente que acha, quando ouve falar Minha Casa Minha Vida, já pensa naquelas casas populares, casas pequenas, acham que tem que fazer a casa do jeito da Caixa, mas na realidade não é assim, né? O que eu costumo explicar para os clientes é que você vai fazer a casa do seu jeito, você vai escolher o arquiteto, o engenheiro que vai ser o responsável da sua obra, que vai desenhar o seu projeto do seu jeito. A única coisa que a gente orienta é ele ter consciência do valor que está sendo liberado, né? Que é o que ele pode no momento, e fazer o projeto adequado àquilo que foi aprovado para ele no momento, para também ele não ter aquela dor de cabeça da obra, de fazer um projeto muito grande, depois o recurso da Caixa ser pouco e ele ficar desesperado, né? Que obra já dá um desespero, então se não for bem planejado, né? E já posso explicar na questão da renda, né? Primeiro ponto que a gente explica na questão do Minha Casa Minha Vida é a questão da renda. Agora, no ano passado a gente teve mudanças nos valores do Minha Casa Minha Vida e isso ajudou muito, que foi a faixa 3, que não existia antes a faixa 3, né? E eu vou explicar um pouco de cada uma dessas faixas de renda. Hoje o Minha Casa Minha Vida, para o cliente ter acesso a ele não pode ter imóvel no nome. É um ponto também que muita gente fica na dúvida. Eu já tive um imóvel no meu nome, vendi e hoje não tenho nenhum imóvel. Ele pode enquadrar no Minha Casa Minha Vida sim, mesmo que aquele imóvel anteriormente foi financiado, se já vendeu, ele hoje não tem imóvel no nome dele, ele pode fazer um novo financiamento no Minha Casa Minha Vida normalmente. Então, cada caso é um caso, então todo caso a gente analisa e já orienta o cliente na melhor situação que ele pode enquadrar. O Minha Casa Minha Vida ele é de renda de até R$8.000 por mês. O que define a diferença de cada renda é o cliente que tem a certa renda, ele vai enquadrar numa taxa de juros específica para a renda dele. Então, a faixa 1 é para renda de até 2.640, que é o que pega a taxa de juros mais baixa, que hoje está 4,5% ao ano, então é uma taxa baixíssima. Quem está no faixa 1, ele vai enquadrar no limite do município, ou seja, quem está no faixa 1 e 2, na verdade. A Caixa, o Minha Casa Minha Vida trabalha com o limite do valor do imóvel. No caso, para quem vai construir, o valor do imóvel ele é o valor do lote mais a construção. Quem está enquadrado no faixa 1 e 2 não pode ultrapassar de 220 mil aqui em Varginha. Cada cidade vai ser um limite diferente. Mas aqui em Varginha é 220 mil o limite do orçamento do lote mais a construção. Quem está aqui no faixa 3, que é para quem tem renda de R$4.400 a R$8.000, ele já vai enquadrar na faixa territorial. A faixa territorial, ela é aí para independente da cidade, não é só em Varginha. O Brasil todo, quem tem renda de R$4.400 a R$8.000 e se enquadra no Minha Casa Minha Vida, pode utilizar um orçamento máximo de R$350 mil. Então isso foi assim uma mudança muito boa que veio assim para aquecer bem mesmo o mercado da construção, porque antes o limite que era 220 subiu para 350 mil para quem tem essa faixa de renda. Então isso acaba que a pessoa pode fazer uma construção maior, ela pode pegar às vezes um terreno num bairro melhor, não fica limitado ali aqueles valores menores, então ela pode ali ousar mais. Tem também aí uns projetos que está em aprovação para aumentar o limite de renda para 12 mil e para subir também esse valor de 350 mil do imóvel. Então, assim, vocês vão acompanhando, né? Quem quiser depois me seguir no Instagram, eu estou sempre postando ali. Quando tem alteração no normativo, eu posto, eu divulgo, que aí vocês já ficam ali atualizados. Quando subir, às vezes tem cliente que procura para fazer o projeto, mas às vezes não tem o dinheiro para construir, a pessoa fica meio insegura. Então, a sugestão do financiamento ela é boa por isso, porque a pessoa já constrói a casa de uma vez, 100% ali, com os recursos da Caixa,
né? E aí ela não fica preocupada ali se vai faltar recurso ou não. E já é mais uma faixa, né, de clientes que vão chegar novos, né? Que até então, antes essa pessoa não poderia participar, que ela tinha a renda de até 8 mil, então ele ficava ali naquela coisa, né? Não podia participar do Minha Casa Minha Vida, tinha que pagar taxas mais altas, mas ainda não tinha uma renda tão boa, né? Isso, então agora ele liberava menos, então agora ele faz parte dessa etapa. E qual que é a taxa de juros para essa de 8 mil? É na faixa de 7,6, 7,5, por ano, anual. E aí varia muito, porque aí, quando a pessoa tem um fundo de garantia, ela tem um descontinho na taxa de juros também, então vai de perfil para perfil. Tem algumas regras, por exemplo, se ela tem mais de 3 anos de carteira assinada, aí ela tem também um desconto na taxa de juros, então... É por casal. Então, quando é casado, obrigatoriamente é considerado a renda dos dois. Quando é, por exemplo, é noivo ou namorado, se quiser fazer o financiamento junto para compor, pode. Não tem problema nenhum, não precisa ter união estável, casar. Porque às vezes tem gente que acha, eu não sou casada, então tem que ser só o nome de um. Pode ser o nome dos dois normalmente. Tem sócios que fazem financiamento, né? Hoje a gente está falando mais do Minha Casa Minha Vida, mas indo para esse lado da construção, tem construtores hoje que optam em financiar fora do Minha Casa Minha Vida, que é o outro plano da Caixa, que a taxa de juros está na média de 10% ao ano. E pode, por exemplo, eu e um sócio, eu posso juntar com o meu sócio e fazer o financiamento normalmente, não tem problema. Então, pode entrar quantos participantes quiserem no financiamento. Ô, Bárbara, como é que você comprova a renda sendo autônomo? O autônomo tem 2 formas de comprovação. A gente pode olhar o extrato da movimentação bancária e fazer ali um cálculo dos 3 últimos meses. Os valores que entraram na conta, os recibos, a gente une toda a documentação e a gente faz uma aprovação com renda informal, só com a movimentação bancária. Esse índice, costuma provar menos do que a gente simula. Só que agora, igual quando a gente está nessa época de imposto de renda, a gente sempre indica o cliente declarar. Porque aí ele, lançando todos os rendimentos dele na declaração de imposto de renda, pode ser MEI, pode ser autônomo sem CNPJ, se a renda estiver declarada ali dentro da declaração de imposto de renda, a gente consegue comprovar ela no banco. E isso de não ter nenhum imóvel no nome, mesmo sendo doação, ele não pode ser proprietário de um imóvel, ele não pode ser proprietário de acima de 39,99, que é 1/3 do imóvel. Então, a pessoa não pode ter mais que 1/3 do imóvel no nome dela, mesmo que seja herança, doação. Se ela tiver mais que isso, ela já desenquadra do Minha Casa Minha Vida. Isso a gente fala como casa. Se ela tiver um terreno, ou às vezes tem até uma casa, mas que está registrada em cartório só como terreno ainda, aí ela pode enquadrar no Minha Casa Minha Vida, porque o que vai estar lá no cartório é que ela tem um terreno no nome dela. Aí não tem problema. Entendeu? Mais alguma dúvida? A questão do passo a passo do processo, né? O primeiro passo, quando o cliente procurar vocês para fazer esse processo e queira fazer o financiamento para a construção, o ideal é a gente fazer uma simulação. Nessa simulação a gente vai ter acesso, de acordo com a renda, de acordo com o perfil do cliente, quanto que o banco pode liberar para ele, quanto que vão ficar as parcelas, se está dentro daquilo que ele espera. Às vezes tem cliente, igual por exemplo, que é autônomo, que tem ali uma renda variável, ele não tem uma renda fixa por mês, mas ele sabe que ele consegue assumir uma parcela de até R$ 1.500, R$ 2.000 por mês. A gente faz essa simulação para ver o que dá para fazer no caso dele, quanto que vai liberar de financiamento e tudo mais. Depois disso, a gente faz a aprovação do financiamento para ver se aquela simulação realmente vai ser aprovada para o cliente. E após esse passo, já para o processo de financiamento, ele já tem que escolher o imóvel, o terreno, né, que ele vai construir. Antes, a gente até indica mesmo procurar um arquiteto para ele saber, de acordo com aquele valor que foi aprovado para ele, qual que é o melhor tipo do terreno para ele construir, né? De acordo com o projeto que o cliente já quer construir, ele já sabe mais ou menos como que ele quer a casa. Mas às vezes, se ele não for com acompanhamento de um arquiteto, de um engenheiro ali próximo do terreno, ele compra um terreno que às vezes não dá para construir aquilo que ele queria, mas se ele já comprou o terreno, ele não vai ter que fazer, ele vai ter que mudar todo o projeto dele. Então, o ideal mesmo que a gente indica, antes de escolher o terreno, procurar vocês, para vocês estarem orientando o cliente a realmente
escolher o terreno melhor de acordo com aquilo que ele quer.